Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente hoje. Às vezes eu tenho vontade de falar sobre outras coisas que não são exatamente livros, não exclusivamente livros, assim, e hoje foi um desses casos. Desde segunda, né, eu tenho pensado sobre essa coisa do museu e tal. Eu acho que eu já tinha comentado brevemente no meu vídeo de leituras que entrou ontem pra mim, e E vocês também responderam, fizeram vários comentários muito legais sobre isso que eu já li, não respondi, mas já li. E eu queria falar um pouco sobre outras coisas que eu fiquei pensando depois disso, assim, depois desse momento inicial. E eu vou chamar esse vídeo então de blá blá blá, porque vocês sabem que eu sou uma pessoa extremamente criativa na hora de dar nome para as coisas. Então acho que vocês já se acostumaram com isso. E eu tô gravando na webcam do computador, eu sei que é pior e essas coisas assim, mas a ideia é que seja uma coisa um pouco mais dinâmica, que seja mais rápido e de editar e tal, e é por isso. Então espero que também não seja assim tão tenebroso. Mas uma coisa que eu fiquei pensando bastante, e eu vou deixar o link para isso ali embaixo, é uma matéria da BBC. Chama Museu Nacional, como fotos pessoais podem ajudar a resgatar a memória destruída pelo fogo. A matéria foi escrita pela Letícia Mori e ela está contando dessa iniciativa que imagino que muitos de vocês já tenham visto, mas eu acho que vale a pena compartilhar ainda assim, de alunos do curso de Museologia da Unirio, que estão pedindo então para as pessoas colaborarem com fotos que elas tiraram em suas visitas no museu, ou vídeos, ou até selfies, e a ideia é tentar manter com as imagens a memória do acervo de mais de 20 milhões de itens que se perdeu ali no incêndio, né? E a ideia, eles já receberam muitas fotos, mas eu acho que se alguém tiver, não é o meu caso, eu nunca fui nesse museu, infelizmente, mas caso alguém tenha, eu acho que sempre vale a pena mandar para eles, porque imagino que eles como são muitas peças, às vezes a gente pode sempre ter uma foto diferente, né? E eles falaram que a ideia é manter essas fotos em um acervo digital que o público possa acessar, mas eles ainda estão decidindo os pormenores disso, a parte técnica e tal. E tem algumas frases que eu achei legais aqui. Uma das alunas disse que chama Luana, disse que o que se perdeu é insubstituível e que a ideia é lembrar não apenas do acervo, mas da tragédia que levou à destruição da maior parte dele. Não podemos deixar isso acontecer de novo, afirma ela. A iniciativa é importante, eu tô lendo direto, tá, gente? O link vai estar ali embaixo. A iniciativa é importante não porque irá preencher o vazio deixado pelo incêndio, mas porque amplia a discussão sobre o descaso com a cultura no Brasil, segundo a professora da USP, Gisele Beigelman, especialista em preservação de arte digital. E daí essa professora fala: a memória da tragédia não é só as imagens do fogo, mas do quão mobilizatório isso se tornou. Espero que isso de fato produza uma corrente coletiva de conscientização. E daí tem várias discussões muito legais aqui, então acho que vale a pena dar uma lida na matéria e eu vou deixar também o e-mail que dá pra mandar essas fotos aí, caso alguém tenha alguma coisa. Mas isso me deixou pensando um pouco sobre essa questão da foto e eu vou compartilhar agora uma experiência pessoal, assim. A primeira vez que eu viajei mais assim pro exterior, eu já tinha ido para Buenos Aires antes, mas em 2012, quando eu tinha 22 anos, eu passei um mês em Berlim. Foi um pouco antes de eu fazer o canal aqui no YouTube. Eu acho que o meu primeiro vídeo é de outubro, se eu não me engano, aqui no YouTube. E eu fui para lá em maio, junho. E eu fui estudar alemão e tal. E eu tive uma experiência muito estranha, porque foi a primeira vez que eu fui, assim, pra uma cidade tão grande, dessas de quantidade de turista, sabe, turista oriental, na Europa, e todo esse estereótipo que a gente tem. Eu me lembro muito de ter ficado muito chocada com um episódio específico. Na época eu tinha uma relação muito diferente com fotografia, porque eu tava fotografando muito com filme. Então eu tinha muito aquela ideia da montagem e tal. É uma coisa que eu não faço faz muito tempo, fotografar com filme, então eu até tenho batido saudade disso, assim, nos últimos tempos. Mas eu era meio desligada com fotografia digital, tanto que eu só fui ter câmera digital bem depois, tinha no celular, tirei uma foto ou outra de vez em quando e tal.
Mas eu tava no Museu de História Nacional de Berlim, que é um museu bem legal, é um museu que tem um dos maiores esqueletos, assim, de dinossauro e tal. E eu lembro de ter entrado numa salinha menor e só tinha um cara nessa sala e eu. E eu entrei, tava dando uma olhada, era uma sala que tinha, se eu não me engano, muitas borboletas e pássaros e coisas assim. E, e eu comecei a observar ele, assim, ele era oriental, eu chuto que japonês, mas isso pode ser bastante estereotipado da minha parte, assim. Porque ele tava com uma câmera muito grande e ele não tava vendo a exposição, basicamente. Ele tirava, aí ele ia pro próximo e ele nunca abaixava a câmera, sabe? Ele tava vendo o museu inteiro pelo visor da câmera. E aquilo me deixou meio chocada, né? Porque na minha cabeça, de pessoa de 22 anos, ele não tava aproveitando realmente a experiência do museu. Ele tava ali só batendo essa sequência bizarra de fotos e tal. E foi muito louco, assim, tanto que eu tava tipo, nossa, que cara ridículo, assim, eu no alto dos meus 22 anos. Ah, na mesma viagem eu fui em muitos museus, Berlim é uma cidade que tem muitos museus. Eu fui num chamado Hamburger Bahnhof, que é um museu muito legal de arte moderna, contemporânea, que fica numa construção onde foi uma estação de trem uma época, que fica perto da Hauptbahnhof, que foi construída, que é gigantesca e acabou desativando essa Hamburger Bahnhof. E eu lembro de ficar muito impressionada com uma tela do Andy Warhol, do Mao, o retrato que ele fez do Mao Tse Tung. E eu fiquei muito impressionada. E assim, era um quadro que eu já tinha visto milhões de vezes em reproduções, né? Tem livros de arte, tem todo esse rolê, assim. Imagino que a maioria de vocês já tenha visto como é esse quadro. E eu tinha o Andy Warhol meio tipo, sabe, assim. E eu cheguei lá na sala e esse quadro era enorme. Eu achava que era tipo um negócio desse tamanho. Tipo, o quadro era gigantesco, assim. E aquela cor, aquela cara do mal e tal, aquilo teve um impacto muito forte em mim quando eu vi. E eu fiquei lá um tempo vendo, e depois da experiência, assim, depois de ter sido tão impactada, o que eu fiz? Peguei meu celular e tirei uma foto do quadro. E eu não percebi a ironia quando eu tinha os meus 22 anos. Da minha posição de, nossa, o japonês lá tirando as fotos e eu aqui tirando fotos do mal, porque por algum motivo eu sentia que eu tinha uma permissão para tirar foto daquele quadro, porque eu tinha tido uma experiência real e impactante com aquele quadro. E então agora você pode, entendeu? Agora você tem direito de tirar essa foto, porque a tua experiência foi real, assim, e foi mais ou menos isso que eu senti. E, enfim, ainda bem que as pessoas amadurecem, independente do que você goste de fazer ou não, se você gosta ou não de tirar foto de museu, eu acho que isso é uma escolha individual, e eu não tenho nada a ver com isso, então desculpa o preconceito que eu tive com o cara. Cada um consome esse tipo de experiência do jeito que gosta, e se ele queria tirar foto, a câmera era dele, o dinheiro era dele, o tempo era dele, e, enfim, né, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Mas desde então eu penso muito nessa questão das fotos de obra de arte, porque querendo ou não, existem muitas reproduções do mal na internet. E tem um texto do Walter Benjamin, que imagino que muitos de vocês conheçam também, que é a obra de arte na época da reprodução técnica, da reprodutibilidade técnica. Em que ele vai discutir um pouco essa questão da aura, né? Porque ele vai dizer que a obra de arte tem uma aura, uma coisa que é única a ela, do tipo, quando você vai assistir um espetáculo de música, aquela música está sendo tocada ali. Quando você vai ver um quadro, você tem que ir num museu ver um quadro, porque aquele quadro só existe ali. E que quando a gente entra nessa era da reprodutibilidade técnica, em que a gente pode reproduzir essas imagens, reproduzir a música, reproduzir a experiência artística, ele via que iria existir essa perda da aura. E eu não sei se eu concordo, porque tanto ver um quadro na internet não necessariamente tira seu impacto e não tira a aura de você ver ele pessoalmente, qualquer quadro que seja, e você tirar uma foto daquilo
quase que você valorizar a aura, porque veja, eu tenho essa foto do mal até hoje. E é óbvio que existem reproduções com a qualidade absurdamente melhor do que a minha foto. Só que a minha foto não representa exatamente o quadro do mal. Ele representa a experiência que eu tive com aquele quadro naquele momento. Ele é uma tentativa de guardar a memória da aura, justamente, né? Não exatamente do quadro. E eu acho que isso muda muito essa relação que a gente tem com foto de arte, né? Porque eu acho que o que a gente quer quando a gente tira a foto da arte é ter essa conexão com o que a gente sentiu, me parece. E é que eu acho que vocês perceberam um pouco que eu tô lidando com Museu de História Nacional, Museu de objetos científicos e coisas assim, de um jeito muito parecido que eu tô lidando com os de arte. Eu acho que essa liberdade é possível, eu sei que são coisas diferentes, mas eu acho que a gente lida com esse tipo de objeto de uma forma muito parecida, porque eu acho que o esqueleto da Luzia, por exemplo, tem uma aura tanto quanto uma obra de arte vai ter uma aura, enfim, então eu acho que é possível a gente pensar nessa aproximação, tá? Enfim, então, tá, eu tô pensando nessa coisa da imagem, porque daí a partir do momento que você tem um projeto como esse do pessoal ali de museologia, você basicamente está dizendo que essa tua memória individual que você teve com aquele museu, com aquela obra e com aquela coisa, e aquela coisa que você teve ali ao tirar essa foto, também é uma questão de memória coletiva. E eu achei isso muito interessante, porque agora que a gente não tem mais o objeto em si, a gente vai ter essa memória coletiva a partir dessas fotos, o que não substitui, é o que eles inclusive dizem na matéria. Eu vou citar aqui de novo, a professora Gisele Baigelman diz: ver um fóssil ao vivo é uma coisa, outra coisa é ver a foto. Estamos diante de uma tragédia que levou milhares de anos para as cinzas, é irreparável, não tem como cicatrizar, uma vergonha para a nossa história. Privamos o mundo de uma parte de seu passado. Então, assim, a questão não é a mesma coisa, uma coisa não substitui a outra. Assim como você vê um quadro na internet, não substitui você ver o quadro pessoalmente, e várias coisas assim. Mas é uma forma de você manter a memória coletiva, e eu achei isso muito louco, assim, eu fiquei muito impressionada e achei muito, muito legal, assim. Então, sei lá, são coisas que eu tô pensando, e eu acho que tem muito a ver com um comentário que eu recebi lá no vídeo de leituras. Eu recebi muitos comentários legais, aliás, gente, obrigada por todos os comentários, tá? Mas um que eu queria ler especialmente é da Luciane Teixeira. Ela falou o seguinte: penso eu que há uma coisa importante para os interessados em cultura fazer. Ocupar esses espaços. Eles precisam da nossa presença constante. Não adianta gostar e eles continuarem vazios. Concordo muito, Luciane, concordo muito mesmo. Assim, acho que você colocou muito bem. A gente tem que estar lá. E ela fala: os investimentos só vão chegar se houver movimentação, interesse, demanda. E dela também comenta que é um pouco triste porque parece que a gente capitaliza a história e a cultura, né? Então precisa render dinheiro, precisa ter gente, precisa ter esse interesse, mas é o que a realidade se tornou. É um pouco triste, sim, Luciane, eu concordo com você, mas uma coisa que eu fiquei pensando, sim, assim, eu acho que você tá certíssima, a gente tem que frequentar e a gente tem que ir nesses lugares, mas pensando nisso que você falou muito bem, eu fiquei pensando nessa questão da imagem também, e nessa coisa de redes sociais e tal, porque recentemente eu fui em Curitiba no Museu do Holocausto, que é um museu pequeno, mas muito, muito legal, muito bem feito. E é um museu um pouco chato, você tem que marcar horário antes de ir, não dá pra chegar lá na hora e tal, mas eu vou deixar o link deles ali embaixo. E eles ficaram me mandando uns e-mails de fale sobre a gente no TripAdvisor, e eu tava achando meio chato, pra ser sincero. Mas eu fiquei pensando que a gente ocupar esses lugares, que nem a Luciane falou, é também a gente movimentar esses lugares com fotos e com redes sociais e com um comentário no TripAdvisor e com foto no Instagram, no Facebook e qualquer que seja aí o meio de escolha, porque é a partir desse tipo de conteúdo, ou até de você falar sobre esses espaços com a sua família, não precisa nem ser na internet necessariamente, mas é a partir da gente estar lá ocupando e participando desses lugares e falando sobre eles e passando eles e a ideia deles para outras pessoas, é que a gente volta a criar esse ambiente, essa aura, essa relevância
desses lugares para a sociedade, né? Se você fala que você tá lá e tal, mas a gente talvez queira ir, e você cria sabe, essa coisa coletiva, que é a mesma coisa que essas imagens também vão fazer agora, provavelmente, e eu acho que certíssimo, Luciane, eu achei seu comentário incrível, e é verdade, assim, a gente tem que ir mais nos lugares, a gente tem que falar mais sobre os lugares, a gente tem que experienciar, fotografando ou não, fotografando do jeito que vocês quiserem, esses lugares, e levar crianças, né, é importante levar crianças para museu também, enfim, esses lugares são relevantes e precisam continuar relevantes pra gente. Eu vou deixar mais alguns links aí embaixo que eu andei lendo sobre o tema. Então eu vou deixar a matéria da BBC sobre as imagens, tá? O e-mail, caso alguém queira mandar alguma foto. Tem uma matéria do Nexo, adivinha se não ia ter alguma coisa do Nexo, falando por que museus e acervos científicos estão queimando no Brasil, então alguma dificuldade de manutenção desse tipo de acervo, alguns problemas sistemáticos, eu achei bem legal. E uma da Folha, que anunciando, imagino que muitos de vocês já tenham visto, mas anunciando um fundo do BNDES para recuperação de museus e tal, o que chegou um pouco tarde, né? Antes tarde do que nunca, talvez, mas chegou um pouco tarde. Enfim, gente, é isso. Então, me avisem aí embaixo o que vocês andam pensando sobre tudo isso, porque é uma coisa que, assim, eu quase não parei de pensar sobre isso, assim. E eu acho que a gente vai demorar ainda um tempo, né, pra conseguir processar completamente o que aconteceu. Mas, enfim, tchau, tchau.